É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. Mas, ao mesmo tempo, é costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Então precisamos entender com maior clareza que os nossos fracassos poderão ser algumas vezes muito mais frutíferos do que os nossos êxitos. Porque o único erro verdadeiro é aquele que nós não aprendemos nada. E você pode ter certeza que os maiores vencedores da história não são aqueles que nunca falharam, mas são aqueles, certamente, que nunca desistiram. Eles são dotados de uma inteligência prima. Essa inteligência, ela é gerada em uma mente mestra. Tudo que os céus querem coroar você, meu irmão, amiga, que segue conosco. Esse tipo de inteligência do alto é justamente a capacidade que é outorgada a cada um para se adaptar às mudanças. Pois há duas constantes no universo. Para aquele que preza apenas o lado científico das coisas, ele vai te dizer que o universo está em constante mudança. Na verdade, é uma expansão desconhecida. Nós já falamos disso e ainda vamos voltar a falar, mas não é o tema hoje. E a segunda constante, para aqueles que possuem uma mente despreconceituosa, é que Deus não muda, nunca, jamais. Como Criador, por seu Filho, Ele continua criando universos. Aleluia! E fantástico, que é para você. Sim, para aquele que crê. Ele cria todas as coisas. Verifique se você é capaz de crer neste pensamento, em que nós somos responsáveis não apenas pelo que nós fazemos, mas também pelo que nós deixamos de fazer. E aqui está um dos pontos fortes da nossa reflexão de hoje. Guarda no seu coração e pense nela depois melhor. Justamente dentro deste preâmbulo, deste pensamento que eu acabei de te passar. Quem comanda o meu, o teu, o nosso destino? Seria eu, o meu, e você, o teu? Ou Deus comanda o destino de cada um de nós? Apesar de estarmos em uma nova série, eu quero me aproveitar de dois textos áureos da que estávamos refletindo juntos a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 19. E separei para você algumas versões para que a gente possa ampliar a nossa capacidade mental de avaliação e redenção daquilo que impressiona a gente. Amém? Versão A Bíblia Viva. Orem por mim, diz o apóstolo. Também e peçam que Deus me dê as palavras exatas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do Senhor e enquanto lhes explico que a sua salvação é também para os gentios, ou sejam, todos. Paulo, um dos maiores discípulos de Cristo, acreditava que era um dependente da
a oração intercessora. A oração intercessora é a mais poderosa debaixo do céu. Guarda no teu coração em nome de Cristo. A oração muda destinos. Ou será que não? Eu não estou aqui para impor ideias. Eu só estou para propor ideias. A minha base é o que está escrito. Sendo que não interessa tanto o que eu penso, mas eu quero primar pelo que assim diz o Senhor, amparado na Escritura Sagrada. E o conjunto delas, que se chama Bíblia, na versão King James, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Fantástico. As palavras inspiradas de Deus a Paulo. É impossível falar corajosamente. É impossível apresentar com ousadia uma mensagem se não houver uma regência de oração. Tanto você precisa estar em oração. Isso é um estado que o homem decide no amanhecer da tua vida. Ao levantar de manhã, ele se põe de joelhos e ele comanda os céus. Quero passar o dia em ligação com aquilo que é santíssimo, que se assenta no trono maior, o soberano, o absoluto de todo o universo criado. Há uma íntima ligação que ninguém pode impedir, a não ser aquele que deseja ao deixar de fazê-lo. Pode ser eu, pode ser você. E em segundo, receber oração. Que as pessoas intercedam para que haja aquela condição de conduta. Pede e dar-se-vos-á. Busque e encontrará. Bata e abrir-se-lhe-á. Os verbos estão todos no imperativo. Mateus 7, verso 7. Deus ordenando ou Deus ensinando? Há um texto fantástico, num dos livros mais extraordinários que já li em minha vida. Grande Conflito, página 525. Faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração da fé aquilo que Ele não concederia ou outorgaria, se assim nós não o pedíssemos. Ou seja, Ele só atende se orarmos. Ou seja, Ele não faz nada sem oração no que tange a nós, no que está envolvido nossos procedimentos, nossas condutas, os nossos dias, a nossa missão, tudo que está envolvido a nós, a mim e a você especificamente. Toda essa explanação já faz parte do mistério. Mas esse mistério de Deus, ele é incrivelmente amplíssimo. Como diz o salmista, Salmo 25, 14, os segredos de Deus, os seus mistérios, é para serem revelados para aqueles que o temem, aqueles que creem que Ele é Deus, aqueles que reconhecem que Ele é o Todo-Poderoso, aqueles que se submetem àquele que vê o fim desde o princípio, aqueles que esperam e confiam naquele que pode sustentar
todas as coisas pela habilidade do seu poder. A esses são revelados os segredos de Deus. E a estes é feito conhecer a sua aliança. Maravilhoso. Ao ponto que o salmista, no verso 4, ele diz: faze-me, Senhor, saber os teus caminhos, que são desconhecidos para o homem. Ensina-me, Senhor, quais são as tuas veredas. O tripé da nossa avaliação da mensagem de Deus. Os mistérios por Ele revelados, ousadia para apresentar ao mundo a excelência deles e ser um homem destemido. Isaías 8, verso 12 e 13. Só o teu Deus temerás, nada mais, nada mais. Quando eu entendi isto, eu confesso a você que nada mais temos senão estar sem Deus, andar sem Deus. Porque não há vida sem Ele. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. 5,12 da primeira epístola de João. E nada é possível fazer sem Ele. Pelo menos de bom. Evangelho de João 15, verso 5 e verso 4. Amós 5, verso 4. Busca-me e viva. Essa é a proposta. A vida abundante que Ele quer que você experimente. Ele almeja que você faça a prova disto. João 10, 10, última parte. O nosso objetivo, amigo de jornada, é conhecer a profundidade, se possível também, o comprimento, a dimensão, a altura, a largura, não só do caráter de Deus, que é o amor de Deus. Primeira epístola de João 4, 7 e 8. Mas o teor das revelações para mudar a tua história, se você quiser, pelo menos provar. A minha tem mudado radicalmente desde o meu encontro com Ele. Nunca mais eu vi a vida da mesma maneira. Nunca mais eu fui capaz de olhar para alguém como eu olhava antes. É outro critério. É outro olhar. Algo dele fala forte dentro do nosso coração, que é a mente da gente. Então a conjunção de versos que eu apresento a você é para corroborar e mostrar que este é o plano. Esta é a revelação. Isto mudará a vida da gente e até o nosso destino. Você pode crer, mas se não conseguir crer, não tem problema. Apenas considera. Quem vai te convencer jamais será um homem, porque nas Escrituras diz que só o Espírito de Deus pode convencer alguém. 16, verso 8 do Evangelho de João. Então, Atos 4, 29, assim nos diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças que o mundo nos faz, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Amados, primeiro, não separa isso da tua mente. Se alguém não orar por você, você não consegue fazer nada de bom, porque nada de bom existe em você. Não é eu que estou dizendo. É Deus. 7,18 do livro de Romanos. E permanecendo sem Ele, 7,24 do mesmo livro. Aquele que profere a palavra
onipotente. Porque a palavra de Deus é onipotente. Você pode repetir isso? A palavra de Deus é onipotente. A sucessão de versos, eu vou te dar só 3. Eclesiastes 3,14. Lucas 21:33. E Salmo 89:34. Eu teria mais uns 30, pelo menos, textos para te mostrar que ela é onipotente. Mais um eu quero acrescentar. Verso 1 do Evangelho de João. Esse verso 1 é atrelado a verso 3 e verso 14, tá? Bom, volta aqui. O mundo quer que os filhos de Deus sejam amordaçados. Aí vem as ameaças. Porque se a palavra é onipotente, ela é a única força do céu, conduto divino, capaz de quebrar os sofismas, os pensamentos prontos, luciferianos, capazes de convencer o homem que ele só vai ser feliz se ele precisar se utilizar nos préstimos de Lúcifer, o anjo que foi tombado do céu. Há poder no nome de Cristo. Aleluia. E assim o mundo está se servindo dos dogmas do inferno. Sexo livre, músicas que rebaixam o moral, filmes que te lançam no reino das trevas, porque vai te seduzir a fazer aquilo que desonra o caráter divino, que Deus, ao criar você, colocou no teu DNA. O objetivo do inferno é metilar, fazer adormecer tudo que dentro de você clama por luz, clama pela razão, clama pela santificação, ser separado de toda essa podridão, clama por eternidade. Eclesiastes 3:11, clama por pureza, primar por aquilo que é eterno, constante, edificador, agradabilíssimo, sem comprometer-se com um prazer chulo, profano e tão efêmero. Passa rápido demais. Essa é a mordaça que o mundo está colocando naqueles que são os baluartes de Deus, que proferem a sua palavra, arautos do Evangelho eterno. Mas quando um grupo daqueles que creem oram, tudo isso é posto por terra, e estes homens, estas santas mulheres te falarão em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha que texto. Não preciso comentar aqui. Já disse tudo. Colossenses 4:3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual está também tanto eu quanto aqueles que o amam, presos em Cristo. Paulo, quando dizia isto, ele estava preso literalmente atrás de grades que não impediam que a mensagem de Deus percorresse o mundo inteiro. Desde quase 2000 anos atrás.
O que prende você? Em que você está preso? Paulo dizia: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filemão, verso 1. Amém. Arraigado em Cristo, preso com Ele, colado nele. Irmãos, orai por nós. Era o clamor do apóstolo, para que ele se mantesse onde ele estava, no melhor lugar do mundo, bem junto a Cristo. Eu quero estar. É um hino muito lindo, 392, do nosso hinário. Palavras apostólicas, 1 Tessalonicenses 5:25 e 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós. Ou seja, tanto quanto nós cremos, tanto quanto nós nos apegamos a ela e temos sede de compartilhá-la, seja com aqueles que a recebem. Amém? Isto é impossível sem oração. A oração intercessora é super, hiper, mega poderosa. Se soubéssemos, se confiássemos, oraríamos muito mais. E eu sou um intercessor. Eu sou um guerreiro de oração. Acho que é o único atributo que eu posso dizer que sou. Porque o resto eu sou aprendiz, ainda que estou aprendendo a orar. Mas interceder eu penso que aprendi um pouquinho mais. Desde há muitos anos atrás, quando Cristo me encontrou e me resgatou da poça de sangue, onde eu estava, literalmente morto. Não humanamente, mas espiritualmente, o suficiente para me jogar em uma sepultura deste mundo. Atos de Deus nos Apóstolos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É impossível ser cheio do Espírito sem oração. Sobretudo a intercessora, orando um pelos outros. Agora não tem o primeiro, é Tiago 5,16. Cura dos males nefastos deste mundo. E vida sana para a glória de Deus. Voltados para tudo que é eterno. A oração, ela provoca uma movimentação, tanto no reino físico, aquilo que você pode ver, tocar, ouvir, como no reino espiritual, meu irmão. O reino das trevas é encolhido a cada oração fervorosa, entoada por um crente no Senhor, Rei da Glória, Jesus de Nazaré. Glória a Deus e aleluias ao nome dele. Testemunhos para a Igreja de Deus, volume 1, página 346, diz que ao som da fervente prece, treme todo 100% do exército de Satanás. É demais, né? Porque oramos tão pouco. Página 295 deste livro diz que Satanás fica irado ao som da fervorosa oração, porque sabe que seu reino sofrerá danos. Aleluia. Ao dom da oração, que é o dom de Deus.
que é a própria graça de Deus se manifestando naqueles que primam por buscar o seu caráter. Cristo, quando homem, era um homem de oração. Nada ele fazia sem oração. Ele gastou a maior parte do seu ministério orando. Ele ia para o Monte das Oliveiras. Passava noites inteiras em claro, diante do Pai. 6:12 do livro de Lucas, Evangelho Eterno. Levantava-se, era ainda escuro. Buscava um lugar deserto para orar. Marcos 1:3-5. Mateus 14:23. Lucas 5, verso 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 17. A oração mais celestial da Bíblia, a de Jesus de Nazaré. Se ele orou, quanto mais nós precisaremos nesses últimos dias. E os discípulos não pediram para ele: Senhor Jesus, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos a pregar, ensina-nos a testemunhar. Não, eles disseram: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1. Por isso tudo eu oro, e não oro pouco, mas sei que ainda preciso orar muito mais. Também no livro de Atos 9:29, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sim, quando você for ousado, versado em publicar ao mundo libertação do quê? Dos paradigmas imundos, dos conceitos falhos, dos preconceitos infundados, dos sofismas arrastados pelas trevas. Amado, amada de Deus, vão tentar matar você, mas está escrito: quando vos prender por causa do testemunho. Lucas 21:13. E acontecerá isso para que testemunhem. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu mesmo vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E no verso 18 e 19. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência ou perseverança, possui a vossa alma. Fantástico, fantástico. Portanto, não tema nem a morte, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Se eu e você morrer, Ele pode ressuscitar agora mesmo, se Ele quiser, ou no último dia, se Ele assim preferir. Seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. E eu confesso para você, não temo mais a morte, só temo viver sem Cristo. O texto eu já lhe passei. Atos também 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, e a vocês, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, dirigindo-se aos judeus, tá? Mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, ou seja, para o mundo. O mundo está recebendo a palavra de Deus, porque está escrito no Apocalipse, na verdade, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é o Apocalipse dentro do Evangelho, verso 14.
Eis que este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, em todo o mundo, por testemunha contra todos. E então virá o fim. Então virá o fim. O mundo está recebendo, pela internet, por pessoas, por missionários, por pregações. E saiba, meu irmão, que eu e você podemos ser os únicos sermões que o mundo prestará atenção em ouvir. O que nós estamos pregando com a nossa vida? E a melhor forma de pregar nesses últimos dias é sem palavras, tá? Quando alguém da fé rejeita, o Senhor abre caminho. Aquele lugar não ficará desocupado. E aquele que aceitou será como a parábola da semente. Um dará 30, outro 60, outro 90, 100. Ou seja, seremos semeadores da palavra. A palavra é a semente. Lucas 8, verso 11. 1 Coríntios 2, 7. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus quer glorificar você. E Ele se utiliza dos seus segredos para que você experimente a glorificação aqui na terra, antes de chegar na glória. E você experimenta a glorificação quando você glorifica a Deus. Tipo, Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. E nesse último verso, vendo os homens as vossas boas obras, que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, através da luz que deve haver em nós. E nisto é glorificado o meu Pai que estás nos céus, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 5,16 de Mateus e 15,8 do Evangelho de João. Todos lastreados a 10,31 de 1 Coríntios. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E quando você glorifica a Deus, você está vivendo na glória do Senhor. Jesus Cristo disse na sua própria oração sacerdotal, 15, verso 4 do Evangelho de João: glorifiquei-te na terra, cumprindo a obra que me destes a fazer. E eu e você, estamos glorificando a Deus? É algo para se pensar no travesseiro. Porque quando você fizer isto, você estará vivendo efusivamente seus melhores dias. Creia em mim, disse Jesus, 14:1 do Evangelho de João. E creia também nas minhas palavras, tá? Porque as palavras que ele dizia não eram dele, mas do Pai que o enviou. 12:49 do Evangelho de João. Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Há uma vontade só para você, uma só para mim. Segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. O conjunto desses mistérios revelarão de uma forma cabal quem comanda o meu e o teu futuro. Quem é o Senhor do nosso destino? É um tanto incrível para mim, quando eu pude descobrir, através das Escrituras, em detrimento do que muitos dizem, pensam ou esperam. Mas o Espírito de Deus está me convencendo a parar aqui hoje. E amanhã eu entro neste tema, no segundo fundamento, que estará sustentando a resposta para ser
apresentado a você. Eu quero deixar um texto para seu coração poder derivá-lo. Ou seja, pensar, anexá-lo aos pensamentos que nós tratamos juntos hoje aqui e chegarmos a uma conclusão comum. Este texto está em Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, o consentimento da sua vontade. O tema é delicadíssimo e ele vai abrir uma grande luz na tua mente que vai repercutir na tua massa cinzenta cerebral, causando uma hipertrofia. Você estará provocando sinapses evolutivas através do RNA mensageiro, dilatando, expandindo a tua mente para servir ao Senhor e alcançar o plano dele para a tua vida. A legítima felicidade, independente da condição do mundo. Amém? E teus amados vão ser contemplados com você. Pai, em nome de Jesus, eu ergo as mãos aos céus e me curvo diante do teu trono, nesta audiência. Por favor, permita que o teu Espírito, único capaz de nos convencer, nos mostre das necessidades imperativas da nossa vida, para termos uma legítima vida espiritual, que não só alegre os céus, porque somos testemunhas ao mundo, aos anjos e aos homens, que o teu Espírito habita em nós, quando de fato ele habitar. E assim, todos que nos cercam saberão, aqueles que são comandados pelo Senhor. Estes são abençoadores. E eu peço, abençoe-nos com essa graça divina. Torne-nos abençoadores como o Senhor é, para que venhamos amenizar o sofrimento do mundo, começando por nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, preciso muito que você se conscientize da necessidade de estar inscrito em nosso canal, para nos dar a chance de continuar publicando mensagens do Evangelho Eterno. Que você compartilhe, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. 55:11 do livro de Isaías. Coloque um sininho, like ou dislike. É importante que você coloque um comentário. Seria pedir muito para você colocar um comentário, ainda que seja um amém, ainda que seja a posiçãozinha de mãos dadas ou mãos achegadas de oração. Porque um comentário vai ser importante para a plataforma do YouTube entender que tem relevância. É só por isso que eu insisto. Sem esses dados ocorridos, esses feitos, nós não conseguiremos atingir todos os corações que poderíamos. E você vai estar junto conosco, abençoando e recebendo as bênçãos dos céus. Muito obrigado.